Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Maria Adriele, sou consultora da Ordem aqui na Tecnisa e eu estou aqui para apresentar este treinamento webinar de hoje. No webinar de hoje, nós iremos aprender sobre como realizar as configurações e cadastros para a rotina de crédito pessoal e débito consumidor. Este webinar será dividido em duas partes. Primeiramente, vou mostrar um vídeo feito por um de nossos analistas ensinando como realizar esses cadastros e rotinas. Depois, nós iremos retornar para responder às dúvidas de vocês. Caso surja alguma dúvida no decorrer do vídeo, solicito que vocês façam uma pergunta no bate-papo no lado direito da tela. E também quero sugerir que vocês abram o sistema em uma outra aba para que vocês possam acompanhar as telas de acordo com o que nós formos mostrando nos vídeos, ok? Então vamos começar, pessoal. O recebimento de consumidor, ele vai servir para uma venda, como fosse uma venda fiado mesmo, tá? O cliente vai consumir e depois ele paga o que ele foi consumido. Pode ser utilizado como, por exemplo, um consumo funcionário. Ele consome e depois ele é descontado em folha, tá? E o crédito pessoal, ele também pode ser utilizado nesse conceito, né, de o cliente consome, depois ele paga, e também ao contrário, né, onde o cliente paga primeiro e depois ele consome o que ele pagou, né? Como por exemplo um cartão presente, ele pode comprar lá um crédito, né, e depois consumir aquele crédito, ok? A diferença é que o crédito pessoal você consegue limitar os produtos que ele vai poder consumir, ok? Então nós vamos começar aqui acessando o sistema, né? Vou colocar aqui o meu operador e minha senha, já estão preenchidos, e vou clicar aqui agora em enviar ou no enter no teclado. Aí fica a escolha aí de cada um. O sistema está entrando. Toda vez que a gente acessar o sistema, ele vai sempre carregar esse dashboard inicial aqui, tá? Que eu tenho algumas informações, como vendas realizadas por hora, vendas realizadas por modalidade, vendas realizadas barra dia, né? Ticket médio, ok? O que vai impactar nesses gráficos aqui é que, por exemplo, eu tenho mais de uma unidade vinculada ao meu usuário, né? Eu tenho aqui 5 unidades vinculadas ao meu usuário. Então ele traz esse gráficozinho aqui de vendas realizadas barra hora, representando cada unidade, né? Quanto que cada unidade representa no meu total de vendas. Tá? Tem um comparativo entre elas. O vendas por modalidade, ele vai trazer o que é venda balcão, venda delivery, venda mesa, né? Então se você tem mais de uma modalidade aí, ele vai mostrar para você quanto que cada uma representa mais, né? No seu percentual de vendas. Ticket médio que não trouxe nada, pelo fato de hoje não ter tido vendas ainda na minha loja, tá? Nenhuma das minhas lojas teve venda ainda. E aqui embaixo, pessoal, eu posso mudar os dias, tá? Voltar um dia, posso ir voltando, tá bom? Tem um delay, tá? Das vendas do PDV que vão aqui para o retaguarda, que é cerca de 30 minutos. Então, se eu quero ver a venda de hoje, eu quero ver quando vender no almoço. Então, aguarda aí uns 30 minutos após o horário que você considera como almoço, tá? Então, você considera como almoço de 11 até as 14h30. Então, às 15 horas é um horário bom de entrar para ver se já vai conseguir todas as vendas, tá? Também pode ser acessado através de um celular. Então, às vezes a pessoa não está na loja, como gerente, um supervisor, um proprietário não está na loja, mas quer ver quando foi o faturamento do dia ou naquele período, né? Então, acessa o celular ali, abre um browser e coloca o endereço, o usuário e a senha, e ele vai acessar esse dashboard inicial. Todas as rotinas também no sistema é possível fazer pelo celular, não tem problema, só que não é tão indicado pelo fato do tamanho, né? Mas para ver um relatório ou esse dashboard inicial, o celular vai atender, tá? Então, nós vamos começar aqui acessando o sistema, né, as telas que nós vamos entrar hoje, acessando aqui o menu do sistema, clicando nesse gráfico assim laranja, tá? E ele vai abrir aqui o menu, ou através das teclas de atalho Ctrl M, também abre o menu, tá? Então, primeiro vamos clicar na tela, nós vamos na tela de tipo de recebimento. Nós vamos primeiro cadastrar esses recebimentos, ok? Então, nós vamos clicar aqui em tipo de recebimento e o sistema vai abrir. Então, já traz aqui o tipo de recebimento. Pessoal, só uma dica importante aqui. Uma dica não, né? Uma informação aqui dessa tela, tipo de recebimento. Aqui é cadastrado todos os recebimentos, tá? Independente se uma loja vai utilizar aquele recebimento você está cadastrando ou não, tá? Tem uma outra tela onde a gente vai definir qual loja vai utilizar cada recebimento. Aqui nessa tela a gente cadastra todos. Então, eu só tenho 10 lojas, por exemplo, né? Porque é uma franquia ou loja própria, independente. Nessa tela de tipo de recebimento eu vou cadastrar todos os recebimentos que qualquer loja utiliza, ok? Tem uma loja só que utiliza um recebimento. Cadastra aqui e depois a gente vai falar qual loja vai utilizar cada recebimento, tá ok?
Aqui eu não quero filtrar um recebimento específico, eu quero cadastrar um novo, né? Então só vou confirmar o filtro aqui, pode deixar o campo em branco, e ele vai carregar todos os recebimentos cadastrados aqui para mim, tá? Aqui eu só vou descer porque eu quero ver o último código que foi cadastrado, né? Para dar sequência aqui. Então ele foi pro 104 ali, foi o último, eu vou cadastrar mais um, que vai ser o 105. Tá? Não é obrigatório fazer uma sequência, tá? De 1, 2, 3, eu posso cadastrar 1, 10, 15, pular, não tem problema, tá ok? Então eu vou adicionar aqui, vou clicar aqui, vou escolher um código, então eu vou dar uma sequência, vou colocar o 105 e o nome do recebimento. Nós vamos cadastrar primeiro o débito consumidor, tá? Então eu posso colocar aqui consumo funcionário, por exemplo, que é um exemplo que eu passei, né? Onde o funcionário vai consumir e depois vai descontar em folha. Consumo funcionário. Só lembrando, pessoal, que todo cadastro que a gente faz no sistema é tudo letra maiúscula, sem acento, sem caracteres especiais, tá bom? E aqui o tipo de recebimento que é o importante, tá? A descrição não é tão importante, pode ser qualquer descrição, não tem um padrão, tá? Então vai do número que vocês acharem melhor, mas o tipo de recebimento ele é super importante. Eu tenho que colocar aqui o débito consumidor, tá ok? Então toda vez que eu cadastro um recebimento onde o cliente vai ficar negativo, né? Vai ficar ele vai consumir depois que ele vai pagar, vai ser o débito consumidor ou crédito pessoal, tá? Igual eu falei, a diferença entre eles é que o débito consumidor, ele vai vender qualquer produto. Então, se você quer limitar, o débito consumidor não vai servir para você, ok? Eu não quero que ele consuma bebida alcoólica, por exemplo, não vou deixar ele fazer, que ele consuma depois ele pague, tá? Apenas alimentação. Então, o débito consumidor não vai servir, porque se o operador de caixa não lembrar ou não foi orientado certinho dessa questão da bebida alcoólica, ele vai acabar passando a bebida lá, tá ok? Então, o crédito pessoal você consegue limitar, eu vou mostrar também. E aqui essa ordem para troco, em todos os recebimentos, vai ser igual ao código, tá? Então, a gente vai repetir aqui, tá ok? Aqui embaixo, vamos ver que tem várias opções e tal. Nesses recebimentos que a gente não vai alterar só um deles, tá? Que é esse aqui, ó. Permite manutenção dos lançamentos de entrada e saída. Nós vamos colocar aqui não, tá ok? Esse entrada e saída aqui, para quem já viu o vídeo, né? Que nós mostramos no webinar, de alteração na tela de manutenção do lançamento de caixa, não podemos alterar a entrada e saída, tá? Porque a informação de entrada e saída são as informações que estão no cupom fiscal. Uma vez que eu já emiti o cupom de estar com o cliente, eu não posso alterar mais aquela informação. Então a gente bloqueia ali para a pessoa que tem acesso à tela e acesso à alteração não conseguir alterar essa entrada e saída, mas não ter problema fiscal, ok? Então, nós vamos cadastrar aqui o 105, o consumidor, já está tudo certinho ali, eu vou clicar apenas em salvar e o sistema já vai gravar essa informação aqui para mim, tá ok? Então, logo após eu vou cadastrar agora o crédito, eu vou cadastrar os dois de uma vez, tá? O 106, vamos colocar aqui cartão presente. O tipo de recebimento aqui, novamente, ele vai ser o crédito pessoal e a ordem para troco 106. Nós lembramos que permite manutenção de entrada e saída, sempre não aqui para os recebimentos, tá? Um de cada esse, tá ok? Então, pessoal, já cadastrei meus recebimentos, então aqui embaixo, tá? Então tem aqui o 104, que é o 105, né, que é o consumo funcionário, e o 106, que é o cartão presente. Vamos ver que tem vários aqui do mesmo nome, né, mas pra gente, como isso aqui é só uma base de apresentação, não tem problema a gente repetir, tá? A gente pode depois alterar, se a gente quiser a descrição, não tem problema, tá ok? Então, logo depois que eu fiz o cadastro do recebimento, agora eu vou mostrar para vocês como a gente fala qual unidade vai utilizar esses recebimentos que nós cadastramos, tá? Então, vamos entrar aqui na tela chamada configuração terminal do caixa. Eu vou colocar terminal porque vai reduzir a quantidade de telas, tá? Porque toda palavra que eu coloco aqui, ele pesquisa em qualquer lugar da frase. Então, se eu colocar configuração, pode ser que apareça mais opções, tá vendo? Agora, quando eu coloquei terminal, ele vai filtrar apenas a tela que eu quero mais fácil, tá? Então, vou colocar aqui configuração terminal do caixa. Nessa tela aqui é que a gente configura o layout, né? Quais botões vão aparecer de produto e quais recebimentos vão aparecer para cada loja. Aqui ele já carregou a unidade que eu estou logado, né? Que ele trouxe aqui em cima. E a loja, ele vai me obrigar a colocar, mas eu vou colocar a loja 1 aqui, tá? Bem provável que a maioria dos clientes vai ter uma loja para cada unidade, tá? Então, bem simples ali que ele filtra. Ele vai trazer aqui um layout. Eu posso ter vários layouts, tá, pessoal? Eu posso ter um layout para cada caixa, por exemplo. Se eu faço venda balcão e venda delivery, eu posso ter um layout diferenciado entre eles. Então, aqui você pode ter vários layouts, tá?
Agora, só lembrando que esse recebimento a gente não vincula para o delivery, tá? A gente não conhece a pessoa que está pedindo o delivery, então o indicado é não colocar esses recebimentos para o delivery, ok? Só apenas para a venda na loja, tá? Então vamos clicar aqui no layout. Ele vai carregar todos os menus aqui, como caixas associados, quais os caixas, quais unidades vão utilizar esse layout, tá? Quais os produtos estão aparecendo para essa loja, né, para esse layout aqui. E nós vamos agora no grupo de recebimento, que é o que a gente vai estar cadastrando ali. Aqui tem o grupo chamado dinheiro, onde vai ter o recebimento de dinheiro, vai ter o grupo chamado cartão de débito, onde eu vou colocar todos os meus cartões de débito, tá? E eu vou criar um grupo novo aqui, vou criar um grupo chamado outros, por exemplo, tá? Então vai ser a posição 5, ele vai parou na 4 ali, vamos colocar aqui chamado outros, tá? A cor eu vou deixar essas mesmas, que não é importante a questão da cor nesse momento. E vou adicionar os dois recebimentos aqui, tá? Vou colocar aqui o crédito pessoal. Vamos pesquisar aqui. Então, página 1, posição 1. E o código vai ser aqui. Vamos filtrar pelo código, 105. A cor também, vocês podem selecionar qual que vocês acharem melhor, tá? Vou colocar esse azul aqui e salvar. E o 106. Vamos adicionar ele aqui. Então vai ser página 1. Agora vai ser a posição 2, já que a 1 já está sendo utilizada. Aqui, pessoal, só para lembrar, essa parte aqui, eu estou falando que essa unidade 1 vai utilizar esses recebimentos, ok? Como eu falei no início do vídeo, eu tenho 5 unidades vinculadas ao meu operador, tá? Eu tenho 5 unidades na minha empresa, por exemplo. Eu estou falando aqui que só a unidade 1 que vai utilizar esses recebimentos, tá? Porque aqui em caixas associados eu tenho apenas uma unidade, ó. Tá vendo? Eu tenho a unidade 1, a unidade código 1, né? E o nome dela é webinar ordem 6. Então apenas essa unidade está usando esses recebimentos, ok? Se eu tivesse outras unidades, eu teria que vir aqui no filtro e colocar outra unidade e colocar ela no layout também, tá? Lembrando que o layout são os botões que vão aparecer lá na frente do caixa. Qual produto vai aparecer o botão, qual recebimento, tá? Então é aqui que a gente define qual unidade utiliza e qual unidade não vai utilizar aqueles recebimentos, ok? Então eu cadastrei lá o tipo de recebimento e cadastrei aqui e vinculei eles em qual unidade vão utilizar, tá? Porque no layout. Então, pessoal, esses dois passos são obrigatórios para essas rotinas funcionarem, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como cadastrar um consumidor, tá? Porque essas vendas, elas são para um consumidor específico. Então, eu quero vender para o Henrique. Então, eu vou ter que cadastrar um Henrique aqui no sistema, tá ok? Antes da gente ir lá cadastrar o Henrique, eu tenho que entrar numa tela aqui que chama tipo de consumidor, tá? Esse tipo de consumidor é para definir qual que é o perfil de consumidor, tá? Que eu tenho no sistema. Então vamos clicar aqui na tela chamada tipo de consumidor. Ele já vai carregar alguns cadastrados aqui. Eu vou cadastrar mais um, tá? Então o tipo é o seguinte, eu posso cadastrar aqui no sistema os proprietários da empresa, eu posso cadastrar todos os meus funcionários, eu posso colocar o tipo para cada setor. Então eu tenho setor de vendas, eu tenho pessoal, um garçom, tá? Porque já que eu estou fazendo uma venda aqui que ele vai consumir antes e pagar depois, o tipo de consumidor pode ser para definir para qual que é o grupo, tá? Por exemplo, eu tenho minha loja é um shopping, quero fazer uma venda para os consumidores que são lojistas, né? Por exemplo, dar um desconto para eles. Então o tipo aqui vai ser lojista. Então todo lojista que eu cadastrar, o tipo dele vai ser lojista. O tipo é como se fosse um agrupamento, tá? Para qual perfil de consumidor que é. Quando eu não tenho nenhum perfil específico, a gente cadastra um chamado padrão, que é o que eu vou cadastrar aqui. Eu só vou voltar aqui e olhar qual que é o código aqui. Parou no 27, vou colocar o código 28. Então, eu clico lá no botão adicionar, coloco aqui 28 e coloco aqui o nome padrão. Esse padrão aqui é quando eu não tenho um perfil específico, tá? Um grupo de consumidor. Mas é um campo obrigatório para fazer o cadastro do consumidor, ok? Por isso que eu vou cadastrar ele aqui. Estou mostrando para vocês como realizar o cadastro, tá? Então, salvei. Ele já cadastrou aqui na tela o consumidor, o tipo 28 e padrão, tá bom? E agora eu vou vir aqui, ó, em tipo de consumidor por cliente, tá? Como as telas são quase o mesmo nome, o filtro já ficou pronto aqui, tá ok? Não preciso alterar, tá? Então é tipo de consumidor por cliente. Eu tenho que falar qual cliente que vai poder cadastrar, né, um consumidor utilizando aquele tipo, tá bom?
todo consumidor do sistema Tecnisa, ele é vinculado a um cliente, tá? A questão, por que eu tenho que ter um cliente e um consumidor? Tá? O conceito do Tecnisa com questão de cliente e consumidor, o cliente a gente utiliza como se fosse uma empresa, tá ok? Por exemplo, assim, a Tecnisa é uma empresa, então ela vai chamar, então a Tecnisa é uma empresa, então ela vai ser um cliente, tá? Então no cadastro do cliente eu coloco lá a Tecnisa, então eu coloco o CNPJ, o endereço, tudo dela, e os consumidores vão estar vinculados a esse cliente. Então os consumidores são as pessoas que trabalham na Tecnisa, né? Então vai ser o Henrique, o João, José, Maria, tá ok? Então primeiro eu cadastro o cliente e depois os consumidores, tá? E também eu tenho que vincular aquele tipo de consumidor a esse cliente aqui, tá? Porque eu posso, por exemplo, ter aquele agrupamento lá, aquele tipo de consumidor para minha empresa, mas para outros clientes não precisam aparecer, né? Eu não preciso vender falando que se ele é do setor de financeiro, se ele é proprietário, tá ok? Por isso que a gente tem essa separação aqui do tipo de consumidor por cliente, tá? Então ele apareceu aqui os clientes, eu vou ir no cliente aqui chamado cliente final, tá ok? E nós vamos adicionar aqui o tipo de consumidor. Então aqui, ó, primeiro no filtro, né, como deixei em branco, ele trouxe todos os clientes que eu tenho cadastrado na minha base, tá? Então, como eu deixei em branco, ele trouxe todos. Aí eu vou selecionar o cliente aqui, que é o cliente final, e vou vincular meu tipo lá, tá? Então vou aqui em adicionar e nós vamos vincular lá o que eu cadastrei, que é o padrão. Então, código 28. Então, eu repito aqui o tipo, tá? O nome aqui nós vamos repetir, padrão novamente. E salvar. Aqui, pessoal, só uma informação importante relacionada ao filtro, tá? Pode observar aqui que eu não consigo, não tem a teclazinha de atalho aqui rápida para eu voltar no filtro, porque às vezes eu quero selecionar um cliente só. Eu tenho, por exemplo, 1000 clientes cadastrados no meu sistema, eu sei para qual cliente que eu vou vincular esse tipo, eu quero agilizar em vez de ficar procurando na tela, tá? Eu posso clicar aqui no filtro, nesses 3 pontinhos, ele vai abrir aqui, né? E eu clico aqui de novo em procurar nessa lupa e aqui ele carrega o filtro, ó, para voltar para o filtro inicial, tá ok? E também esse filtro ele é flexível, tá? Eu posso colocar em qualquer canto da tela. Eu não posso colocar no meio, mas eu posso arrastar ele para os 4 cantos da tela, tá bom? Então se ele ficou aqui nesse canto direito, que é o padrão dele sempre ficar nesse canto direito aqui, ele está atrapalhando alguma informação do sistema, tá? De visualizar alguma informação, eu posso mover ele para qualquer canto, tá ok? Então, já fui lá, já vinculei esse cliente, o tipo de consumidor ao cliente final, e agora eu vou cadastrar o consumidor, tá bom? Então, nós vamos aqui pesquisar a tela chamada consumidor. Vou apagar aqui, consumidor. Como falei para vocês, quando eu coloco uma palavra aqui, ele precisa em qualquer lugar da frase das telas, tá? Então, eu trouxe aqui vários. Nós vamos pesquisar aqui, vamos entrar na tela chamada cadastro de consumidor, tá ok? Eu quero reduzir a quantidade de informação que eu sei exatamente o nome da tela. Vamos aqui, cadastro de consumidor, que aí ele reduz a quantidade de informação, tá bom? Então, aqui, cadastro de consumidor. Como eu vinculei aquele tipo de consumidor ao cliente final, nós vamos pesquisar aqui o cliente final, tá bom? Então, lembrando que todo consumidor é vinculado a um cliente, tá? Então, vem aqui em aplicar filtro. E aqui não tem nenhum consumidor ainda cadastrado para esse cliente, tá? Eu vou adicionar um novo aqui. Vou clicar no botão adicionar. Então, como não tem nenhum, o código vai ser 1, tá? Essa identificação aqui, geralmente a gente repete o mesmo código, tá? É a informação que está no código. Essa identificação pode ser usada como um crachá, por exemplo. Então, se você está cadastrando consumidores de uma empresa que você tem um convênio, né? Onde às vezes o funcionário vai consumir lá, depois a empresa vai pagar o que foi consumido. Então, e lá nessa empresa, todos os consumidores, todos os funcionários têm um crachá, a gente pode colocar a identificação como fosse um crachá, ok? Pode ser os dois campos também como uma informação do crachá, se vocês quiserem, tá? Então, como eu não tenho aqui esse crachá, eu vou repetir o código, ok? O nome da pessoa, então vamos colocar aqui webinar. Essas outras informações aqui não são necessárias, tá? Não são campos obrigatórios, mas se quiserem preencher, pode. Então, colocar sexo masculino ou feminino, o e-mail, data de nascimento, tá? Esse campo que é ativo ou não, tá? Como tá sim ou não aqui, caso um funcionário for desligado da empresa, eu posso vir aqui e inativar ele, ninguém mais consegue consumir, tá? Ele para de aparecer na frente do caixa lá, ok?
Se tem algum vendedor vinculado a ele, eu posso ignorar esse campo, ou informação de CEP, telefone, celular, tá? E aqui embaixo é algumas informações que eu tenho que colocar, tá bom? Como o tipo da venda, o tipo de consumidor, ele trouxe o tipo de consumidor padrão, por que que ele já trouxe o padrão, tá? Porque para esse cliente aqui, eu só tenho um tipo, que é o padrão. Então, como só tem um, ele vai aparecer só um. Agora, se eu tenho um cliente que tem vários tipos de consumidor vinculado a ele, tá? Eu vou ter que pesquisar e colocar um aqui, tá bom? E aqui, ó, ele pediu uma informação chamada centro de custo, tá? Então, ele não trouxe esse campo centro de custo aqui. E eu vou mostrar para vocês como cadastrar esse centro de custo, tá? Para que serve esse centro de custo aqui? Esse centro de custo aqui é para controlar o centro de custo do seu cliente, tá? Então, você tem um convênio com uma empresa, tá? Você tem um convênio com a Tecnisa. E aí, ela quer um relatório e ela quer que já traga o nome do funcionário e para qual centro de custo que ela vai jogar aquele custo lá. Tá? Então já vai trazer lá o Henrique e ele é da implantação. Então por isso que eu tenho centro de custo, tá? Então vou mostrar para vocês como cadastrar ele. Eu vou abrir uma outra página aqui para não perder ali aquele filtro todo já tá ali, tá bom? Então o sistema permite, tá? Até bom mostrar para vocês aqui. O sistema permite que eu abra várias abas, tá? Só um cuidado com isso aqui, é porque quanto mais abas eu abro do Google Chrome ou qualquer outro navegador, ele vai consumir do seu computador. Então pode ser que ele fique um pouco lento se você abrir, por exemplo, 10 páginas aqui, tá bom? Vamos clicar aqui, ó, centro de custo. Então aqui, ó, centro de custo por cliente, tá? Também é quando eu vou cadastrar um consumidor, é um cadastro obrigatório, tá ok? Então nós vamos pesquisar aqui o cliente final, tá aqui, e vamos aplicar filtro. Eu vou cadastrar aqui, já que esse cliente que não vai ter essa questão do controle, então vai ser o código 1, que é o primeiro, não tem outro código, e também vai chamar aqui padrão, tá? Mas, caso eu expliquei para vocês aí, for um cliente que tem controle de centro de custo, ele quer que um relatório, quando ele quiser, né, fazer uma auditoria, quem está consumindo, ele quer que apareça o centro de custo da empresa dele, né, dos consumidores, aí você vai ter que olhar com ele qual que é o centro de custo que ele trabalha, né, e cadastrar aqui no sistema para ele o centro de custo, ok? Então, vamos pesquisar aqui. Então, você vendo aqui que eu não precisei sair e entrar no sistema de novo, só cliquei em atualizar, ele já trouxe o cadastro, tá? E aqui, pessoal, esse tipo de venda, tá? Para que serve esse tipo de venda? São as formas que eles podem ser vendidos no PDV. Toda vez que eu vou fazer uma venda para um consumidor, e for uma venda balcão, eu primeiro tenho que informar qual o consumidor, então eu vou lá informar que é o Henrique, tá? E aí, se eu deixar em branco aqui igual o padrão do sistema, o que vai acontecer? O operador de caixa vai ter que selecionar se aquela venda é débito consumidor, se é crédito pessoal ou se é venda à vista, tá? Então, se você está falando que toda vez que o Henrique for lá, o dele vai ser o débito consumidor, por exemplo, ou o crédito pessoal, é bom já deixar aqui pré-definido, tá? Se eu não trabalho com essas duas formas aqui, eu quero só, no primeiro momento, eu só estou em venda à vista. Então, todo consumidor que você cadastrar no sistema, você vai colocar venda à vista para não aparecer uma pergunta lá para o operador de caixa, tá? E às vezes a pessoa não sabe nem o que é e não sabe o que clicar, tá ok? Então, ele também pode trabalhar com as duas formas. Ele pode ser venda débito consumidor e crédito pessoal, tá? Ou então todos, tá? O Henrique ele pode consumir débito consumidor, crédito pessoal e venda à vista, tá ok? No meu caso aqui vai ser apenas débito consumidor e crédito pessoal. Quando eu for consumir à vista, eu não vou informar o Henrique, eu não preciso informar que é o Henrique, tá? Apenas para essas duas modalidades. Então eu vou clicar aqui em salvar. Então, pessoal, até agora o que eu cadastrei? Eu cadastrei os recebimentos, né? Então, geralmente, uma unidade vai utilizar ou o débito consumidor ou o crédito pessoal. Vai do que ela quer trabalhar, né? Então, se for uma venda só negativa e eu não vou limitar produtos, eu vou cadastrar o débito consumidor, que é mais simples, né? Vocês viram aqui que é só cadastrar para o débito consumidor, o cadastro aqui já está praticamente pronto, tá? Só mais uma tela que eu vou mostrar para vocês e já está quase pronto. O crédito pessoal, eu consigo já limitar essa questão de qual produto o consumidor vai utilizar e qual que ele não vai poder consumir no crédito, né? Eu não quero que ele consuma ali no crédito uma bebida alcoólica, por exemplo, tá? Então ele vai ter que pagar quando ele for lá à vista, tá ok? Então ele não vai poder pagar depois, tá? Então eu vou limitar ele
a utilizar, eu vou ter que usar o crédito pessoal e limitar os produtos, tá bom? Essa que é a diferença dos dois, tá bom? E o crédito pessoal também, ele também pode ficar positivo e negativo, tá? Eu vou definir isso, tá ok? Então, e um outro campo aqui que a gente precisa de um cadastro de consumidor é a questão do saldo, tá? Então, tem uma aba aqui chamada saldo. Então, vem aqui, ó, verifica saldo. Então, se o cliente for usar débito consumidor crédito pessoal, é o ideal que eu parametrize esse saldo aqui, tá? Eu vou clicar no botão editar e ele verifica saldo, vou colocar aqui sim. E aí eu vou definir algum saldo para ele utilizar, tá? Então, se o funcionário ele pode consumir e descontar em folha, você pode limitar aqui até quando ele pode consumir, né? Então, vamos supor que o limite é R$200 por funcionário. Acima disso, o sistema vai bloquear. Aqui nesse saldo é que eu faço isso, tá? Eu posso fazer isso por operador. Então, às vezes eu tenho operadores que vão 200, pode ter operadores que são 300, operadores que não tem limite, como às vezes um gerente, um supervisor. Então, eu vou definir saldo aqui, tá? Se eu uso o débito consumidor, eu vou usar esses campos aqui de cima, tá? Se eu uso o crédito pessoal, eu uso até esse campo aqui, valor máximo de consumo, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Emite aviso quando o operador consumir, quando o saldo for. Então, quando o operador consumir acima de R$150, tá? Ele vai emitir um aviso lá no PDV para você alertar, ó, você já consumiu R$150, por exemplo, tá? Não é obrigatório, tá, pessoal? Você pode ficar zero aqui, ele nunca emitir nenhuma informação. Ou se você colocar acima de 150, ele vai começar a emitir um alerta toda vez, tá? Bloquear o lançamento quando o saldo for. Então, se ele vai consumir e vai ficar negativo, eu tenho que colocar aqui menos, tá? Menos 200, por exemplo. Ok? Eu não posso esquecer do negativo, tá? Então, bloquear o lançamento quando o saldo for. Por padrão, o campo fica zero, tá? Eu tenho que alterar esse campo aqui. Porque todo valor negativo é menor do que zero, ele vai bloquear, tá? Valor de consumo máximo, tá? Então, qual que é o valor de consumo máximo que ele pode consumir num dia só, por exemplo, tá? Então, ele vai aqui, um dia só ele pode consumir R$50, tá? Eu vou limitar ele um dia só a R$50. Esse valor subsidiado aqui é, por exemplo, é uma outra padronização, tá? Que não vai entrar em hoje, mas só para explicar para vocês aqui esse campo. É quando a empresa paga parte de um produto, por exemplo. Então, um almoço. Eu vou falar que a Tecnisa vai pagar parte do almoço de qualquer funcionário dele quando for no seu restaurante, tá? Então, parece que serve esse campo subsidiado aqui, ok? Hoje nós vamos ignorar esse campo. Eu estou explicando para vocês que o sistema tem esse recurso, né? E para que serve esse campo aqui, tá bom? E tem o valor máximo de consumo mensal. Então, o consumo dele mensal vai ser 200, tá bom? Então, eu posso preencher aqui. Ou eu posso deixar zero aqui. Não preciso, esse campo não é obrigatório também o preenchimento, tá? Quando for crédito pessoal, é questão do emitir o alerta, igual esse aqui de cima, tá? Só que quando é para recebimento do crédito pessoal ou débito consumidor. Bloquear quando o lançamento for. Então, se esse vai usar o crédito pessoal para vendas negativas, tá? Eu vou aqui colocar menos 200, por exemplo, tá ok? Então, é só para venda negativa. Quando a venda for positiva, né, que o cliente vai utilizar só apenas para um cartão presente, o campo pode ficar zero, tá? Não precisa alterar esse campo, ok? Aqui, ó, esse campo aqui de baixo, tá? O saldo mensal concedido pela empresa, ele é um campo para os dois recebimentos, tá? Então, quanto que a empresa vai conceder por mês? Então, vamos supor que o convênio seja de R$500. Pode colocar 500, tá? Mas ele limitar 200 aqui, porque pode ser que aumente futuramente, tá? Mas se o consumo máximo é 200, eu coloco 200 para esse funcionário. E o percentual subsídio em folha, que é quanto que a empresa vai arcar com aquele percentual, tá? Então, dos 200 ali, a empresa vai arcar com 100, por exemplo, tá bom? Então, esses campos servem para isso. Se vocês não têm essa questão de subsídio em folha, por exemplo, eu posso deixar aqui em branco, isso não vai ter saldo concedido pela empresa, vai ter um limite, tá? Eu já vi clientes que às vezes não tem um limite, ele vai deixar que um funcionário consuma ali e não tem limite, tá ok? Então vamos clicar aqui em salvar, tá? Mas toda vez que eu vou usar o débito consumidor, pessoal, eu tenho que alterar o saldo aqui para ele permitir saldo negativo, tá? Que é o menos 200 aqui, tá bom? Ou menos 300, ou menos, se não tem limite, coloca menos 100 mil, tá? Então eu tenho que alterar esse campo aqui. Se eu deixar zero, ele não vai deixar que ele consuma, tá bom? Não vai deixar vender nenhum valor para esse consumidor aqui, tá? E para débito consumidor, tá ok? No caso do crédito, nem sempre eu tenho que alterar, que eu posso trabalhar com crédito só para venda positiva, né? Quando o cliente paga primeiro e depois ele consome, tá? Então, aqui eu às vezes não preciso alterar em nada, tá bom?
Mas é só bom verificar o sim aqui e deixar o campo todo em branco, tá ok? Então aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês só mais uma tela que é cliente por unidade, tá? Então, cliente. Eu vou falar, essa tela de cliente por unidade, ela serve para quê? Ela vai servir para falar esse cliente aqui, consumidor, cliente final, para qual unidade que vai aparecer, né? Para qual unidade ele pode consumir. Eu posso limitar isso, se eu tenho 5 unidades ou 5 franquias, e eu posso falar que esse cliente vai aparecer apenas para uma, tá? Então eu venho aqui na tela chamada cliente por unidade e vinculo esse cliente a essa unidade, tá ok? Eu tenho que fazer essa tela, tá? Se eu deixar de fazer, ele não aparecer para nenhuma, tá bom? Então a unidade que eu estou trabalhando aqui é a código 1, tá? Então eu vou filtrar ela aqui, filtrar. E vocês podem observar aqui que ele não está na tela, tá? O cliente final não está aqui. Não, o cliente final está aqui, ó. Então ele já está aqui, falando que vendas for sale permite, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como se eu tivesse uma unidade que eu não tivesse. Vamos filtrar outra unidade, vamos colocar a unidade 2 aqui, por exemplo. Vamos ver se esse consumidor está aparecendo para ela, tá? Então vamos supor que esse cliente final, ele também vai aparecer para a unidade 2, não só para 1, tá? Então eu entro aqui na unidade que eu quero, clique no botão adicionar, pesquisa aqui a unidade 2, o cliente, que vai ser o cliente final. Então quando eu coloquei final, ele carregou aqui, tá, pessoal? Porque é o único cliente que tem a informação final nele, no nome, é esse aqui. Então ele já carrega de uma vez que não vai ter outra opção, ok? E aqui eu não posso esquecer de marcar essa opção aqui, ó, vendas for sale, sempre sim, tá? Para ele aparecer os consumidores lá no PDV, para eu conseguir informar que foi o Henrique, por exemplo, que fez a venda, ou esse consumidor que eu acabei de cadastrar, eu tenho que marcar aqui o vendas for sale, tá? Eu tenho que permitir. Ok? Porque eu posso ter um cliente na minha unidade, mas que eu não vou utilizar ele para aparecer no PDV, apenas, por exemplo, para emitir uma nota fiscal, tá? Então eu vou ter que cadastrar ele, mas não precisa aparecer no PDV. Então aqui eu deixo como não. Agora esse caso aqui, que eu vou fazer uma venda lá no PDV para ele, eu tenho que colocar que sim, tá? Os outros campos a gente pode deixar aqui em branco, não precisa preencher, tá? Os outros campos aqui, nós não vamos mexer nele não, só apenas nesse. Então eu estou vinculando esse cliente para essa unidade. Estou falando que o cliente final vai aparecer lá na filial 2 no PDV, tá ok? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que fazer esse cadastro, tá? Se eu criar um cliente novo, eu estou fazendo um convênio com uma empresa nova, eu tenho que fazer esse processo aqui para qual unidade que ele vai consumir. Eu tenho 5 unidades vai aparecer para todas. Ok, eu tenho que entrar em todas e fazer esse processo, tá? É franquia, estou fazendo isso para uma única unidade que pediu um convênio. Eu habilito só para ela para não aparecer para todos, ok? Então, e agora nós vamos entrar aqui na tela chamada família de produtos, tá? Então, pessoal, para quem vai utilizar ali o débito consumidor, tá? Então, os cadastros que eu fiz até aqui são apenas esses cadastros, ok? Essa tela que eu vou entrar agora, que é família de produtos, é apenas para a tela, para o consumidor, para o recebimento, né? Desculpa, crédito pessoal, tá? É apenas para quando eu vou utilizar o recebimento do crédito pessoal, que eu vou limitar quais produtos ele vai utilizar e quais não vão, tá bom? Então, eu vou clicar em família de produtos. Para quem vai utilizar o débito consumidor, os cadastros são esse aqui, tá? Eu cadastrar o tipo de recebimento, vincular ele à unidade, cadastrar o tipo de consumidor, né? Se o cliente for um cliente novo, eu tenho que criar o centro de curso para ele também, e depois cadastrar os consumidores que vão utilizar ele, tá ok? Então eu tenho uma família aqui chamada teste, eu vou cadastrar mais uma, tá? Então eu vou clicar aqui no botão adicionar, vamos criar o código 2 e vamos chamá-la de webinar. E vou salvar. Então, primeiro eu crio uma família de produtos. Vocês podem ver aqui que essa família aqui é genérica, tá? Eu não estou falando para qual unidade ela vai estar habilitada. E aí eu vou ter uma aba chamada família de produto por unidade. Nela que eu vou utilizar essa família, tá? Eu posso utilizar essa família para todas as unidades, tá ok, pessoal? Eu posso ter uma família única, eu tenho 5 unidades e usar a mesma família, tá? Então aqui eu vou filtrar a unidade, vou colocar a unidade 1. E vou aplicar filtro. Então, essa família teste aqui, ela já está vinculada à unidade 1, por isso que ela apareceu aqui, tá? E agora eu vou colocar mais uma família, tá? Eu posso ter mais de uma família, tá? Por unidade, não tem problema, ok? É só uma questão que eu não posso ter o mesmo produto para as duas famílias, tá?
Então eu posso ter 2 famílias, 3, 4, quando eu quiser. Eu posso colocar uma de bebidas, uma para produtos para alimentação, uma para sobremesa, não tem problema, ok? A maioria dos clientes acaba tendo uma família só, tá? É mais fácil, mais simples de cadastrar. Então nós vamos clicar aqui no botão adicionar, vamos carregar a família que nós acabamos de cadastrar, que é a Webinar, que é a única que aparece, já que a outra já está vinculada, tá? Essa ordem aqui, vamos colocar a ordem 2, já que já tem uma ali, tá bom? E aqui, essa informação que é bem importante, tá? Saldo negativo. Então, se eu estou cadastrando um crédito pessoal que vai ser apenas para quando o cliente pagar primeiro e depois consumir, o saldo negativo aqui vai ser não, tá, pessoal? Eu não vou habilitar crédito negativo para essa família, tá? Por isso que às vezes eu posso ter 2 famílias. Eu posso falar que para bebida alcoólica ele vai ter que pagar antecipado e depois consumir, e para alimentação não, ele pode pagar e depois consumir e depois pagar, tá bom? Então, por isso que às vezes o cliente tem 2 famílias, tá? Eu vou colocar aqui que permite, tá? Então, eu estou fazendo uma família de produtos, onde o cliente vai consumir e pagar depois, por exemplo, tá? Permite carga de cartão, de crédito, é a questão que eu falei quando o cliente paga primeiro, tá? Então, se eu permito que ele pague primeiro e depois ele consuma, então eu vou deixar aqui sim, tá? Eu raramente vejo algum cliente marcando aqui que não, tá? Mas se eu estou criando fazendo essa rotina toda aqui para os meus funcionários, que eles vão contar em folha, né? Não vou utilizar para outros clientes, eu posso aqui permitir carga de crédito não, para não aparecer lá no PDV, tá? Essa função de carga, que ele não consiga fazer nenhuma carga lá, tá? Mas ele tá ali curioso, tá ali meio ocioso, ele tentar fazer essa rotina ali de crédito e acabar dando problema depois, tá ok? Então, mas a maioria dos clientes acabam colocando sim, tá? E se eu vou limitar o valor de consumo diário, tá? Se eu vou limitar, vamos supor que a gente pode consumir só até R$ 50, por exemplo, tá? O valor de consumo diário é R$ 50. Se eu não for ter isso, eu deixo o campo em branco, tá? Não vai ter limite, tá ok? Vou salvar aqui. Depois que eu criei esse menu aqui, ele pode também ser editado, tá? O único campo que eu não edito aqui é a família, tá? Tem que excluir e cadastrar de novo, tá? Agora, a ordem eu posso alterar, o saldo negativo. Hoje eu posso trabalhar com saldo negativo e depois ver que tá ficando muito, né? Tô conseguindo controlar isso. Eu posso ir lá e falar assim, não quero mais saldo negativo, apenas o saldo positivo. Eu posso vir aqui e colocar aqui não, tá bom? Essas informações aqui são alteráveis em qualquer momento, tá? E agora, pessoal, eu vou falar para o sistema quais são os produtos que o consumidor pode consumir nessa rotina do crédito pessoal, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão adicionar e eu posso adicionar aqui um produto. Então, vamos colocar aqui um X-Book, por exemplo. Então, eu venho aqui e coloquei o X-Book. Essa questão do extra aqui nós vamos deixar sempre não, tá? E a quantidade de consumo diário, se eu quero limitar. Tá? Esse produto aqui ele pode consumir um só por dia, tá? Se eu não for ter essa limitação por produto diário, eu posso deixar o campo em branco e não vai ter limites, ok? Como eu falei para vocês, ó, eu não posso incluir o mesmo produto em mais de uma família, tá? Então por isso que deu aparecer essa mensagem. Então nós vamos selecionar outro produto aqui. Vamos lá. Deixa ele terminar de pensar aqui. Vamos ver se é esse produto como X-Book duplo. Ele não está na outra família, então ele permitiu que eu atualize ele, tá? Por que ele não apareceu aqui, Henrique? É porque é o seguinte, eu tenho que ter preço, tá? Para os produtos. Então, eu tenho que ir lá cadastrar preço para essa unidade, tá? Por isso que às vezes ele pode não aparecer aqui, ok? Então, depois que eu colocar o preço, ele volta para cá, tá bom? Deixa eu ver se nessa família teste aqui, os produtos estão aparecendo. Nessa aqui tá aqui, ó. Então eu tenho o produto, porque esses produtos aqui tem preço no sistema, tá ok? Quando não tem preço, por mais que eu vincule ele aqui na unidade, ele está entendendo que não vai aparecer, tá ok? Então ele já apareceu aqui, só uma questão de atualizar, tá? Mas se o produto não tiver preço, pessoal, ele vai dar problema lá no PDV de qualquer jeito, tá ok? Aqui eu vou adicionando os produtos que eu quero, tá? Eu também tenho um cadastro automático, posso colocar um range de produtos se eu quiser, tá? Então vamos por aqui, vai ser do X-Bug. Vou colocar bug aqui. Coloquei. Aqui no caso é a unidade, né? Estou colocando a unidade 1 então. A unidade não, desculpa, a tabela de preço, tá? Que eu tô. Da onde que eu vou pegar. O produto inicial vai ser o bug. Então eu quero pegar desse produto aqui, o bug, até o
o outro lá. Vou colocar aqui o burger também de novo. Até esse. Ah, eu não tenho restrição de produtos. Eu posso colocar do primeiro produto do meu nível de vendas, então do primeiro nível de vendas, até o último produto, tá? Do meu nível de vendas. E colocar todos aqui, ok? Quando eu quero restringir, tá, pessoal? Eu vou colocar só alguns. Aí vai dar um pouco mais de trabalho, mas aí eu não quero que ele consuma, por exemplo, bebida alcoólica e pague depois. Toda vez que ele for consumir bebida alcoólica, vai ter que pagar à vista, ok? E aí eu vou ter que fazer. Tá? Se você for trabalhar com questão de consumo, de restrição, tá? De consumo diário, um produto determinado ele vai ser só um ou dois por dia, três, tá? Aí o cadastro automático tem que tomar cuidado porque ele vai fazer isso para todos, tá? Então, se eu não tenho restrição e são todos produtos, é mais fácil. Eu coloco do primeiro até o último produto de vendas e pronto. E aqui ele vai carregar os produtos que tem preço, tá? Às vezes eu coloco o nível todo, mas se eu não tenho preço na tabela de preço que eu formei aqui, ó, ele não vai jogar para a tela, tá? Eu vou salvar aqui, mas ele pode ser que vai dar alguma mensagem pelo fato do produto lá já tá na tabela de preço, tá? Então o Xbug ele não apareceu aqui porque ele já tá ele tá aqui nessa tabela aqui, ó, na família de produto 1. Então vocês vão observar que ele deixou eu informar lá o Xbug, mas ele não veio para cá. Por que ele não veio? Porque ele já está em outra tabela, tá? Em outra família. Então, como eu falei para vocês, eu não posso ter o meu produto em duas famílias, ok? Para não dar um conflito, né? Porque às vezes eu posso colocar restrição aqui, quantidade de consumo diário nessa família e na outra não. E aí, qual que ele vai respeitar, né? Então, por isso que ele não deixa que eu coloque as duas, tá ok? E aí, por que que às vezes eu tenho duas famílias? Eu falei para vocês, uma eu vou permitir consumo negativo e a outra só positivo, tá? Igual eu falei, a questão do bebida alcoólica. O cliente não vai consumir o negativo, mas o positivo vai. Então, ele pode pagar antecipado e depois consumir a bebida, tá bom? Tá bom? Lembrando que para eu utilizar a rotina de crédito pessoal, tá, pessoal? Eu tenho que ter uma família de produtos cadastrada, tá? E vinculada à unidade e os produtos. Se não tiver um produto vinculado aqui na família, ele não vai deixar que eu consuma, tá? O produto. Quando eu vou vender o produto, ele vai aparecer uma mensagem falando que aquele produto não se encontra em nenhuma família de produtos, tá? Aí ele vai dar, o operador de caixa não vai conseguir registrar aquele produto para o recebimento do crédito pessoal, tá bom? Então, para cada novo produto que vocês cadastrarem no sistema e for necessário e for realizar a venda do crédito pessoal, eu tenho que incluir ele aqui na família, tá bom? Vocês podem observar aqui que eu não posso colocar um nível inteiro, tem que colocar produto a produto. Por isso que para cada novo produto, eu tenho que fazer uma manutenção aqui nessa tela, tá bom? Então pessoal, só para recapitular todos os cadastros que nós fizemos aqui, até o momento, tá? Primeiro nós cadastramos o tipo de recebimento, tá bom? Na tela, lá tipo de recebimento, queremos o recebimento débito pessoal, crédito consumidor, né? Ao contrário. Débito consumidor, crédito pessoal. A gente confunde, que parece igual, né? Depois eu vinculei esses recebimentos às minhas unidades, né? Falei qual unidade vai utilizar aquele recebimento, qual não vai utilizar. Eu posso vincular todas também, não tem problema, tá? Depois nós cadastramos o tipo de consumidor, né? Que é o grupo de produtos, tá bom? O tipo de produto, não, o tipo de um agrupamento aí de consumidor, né? Que é um perfil. Se eu tenho um delivery e tal. Depois nós vinculamos esse tipo de consumidor ao cliente, né? Se for um cliente novo, eu tenho que cadastrar também o centro de custo para o cliente, né? Não posso esquecer. Cadastramos o consumidor e depois parametrizamos ali a aba saldo, né? Não posso esquecer de fazer a aba saldo ali quando o valor for negativo, tá bom? E até esse passo aí, para utilizar o débito consumidor, já está tudo feito, eu não preciso fazer mais nenhum cadastro. E para utilizar o crédito pessoal, eu tenho que cadastrar a família de produtos, que foi a última tela que nós entramos aqui, tá bom, pessoal? Olá, pessoal, boa tarde.
essa foi a aula de como realizar os parâmetros e as rotinas necessárias para crédito pessoal e débito consumidor. Ouvi falar que não estava aparecendo aqui o vídeo, aí vocês validam para mim certinho se está aparecendo agora, tá? Bom, essa foi a rotina de como realizar o cadastro para crédito pessoal e débito consumidor. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que vocês enviem aqui no bate-papo para que eu possa analisar e responder em seguida, ok? Pessoal, então, como comentado no vídeo, essa rotina de crédito pessoal e débito consumidor, ela é muito utilizada geralmente quando há a utilização de convênio ou vendas onde o consumidor ou uma empresa será identificada. Então, por exemplo, é muito utilizado quando você quer realizar a venda para empresas, né? Quando você presta algum serviço, faz alguma negociação, e essa empresa, com os seus funcionários, tem direito a realizar o consumo no restaurante, às vezes pagando um valor com desconto, ou até pagando também o valor normal, mas de forma que seja uma venda identificada. Então, geralmente, é utilizado para quando há a identificação do consumidor ou do cliente no momento dessa venda. Uma dúvida muito comum em relação a esse tipo de venda é qual que é a diferença do cliente, qual que é a diferença do consumidor. O sistema, ele considera o consumidor como o cliente final, o consumidor final, que é a pessoa que realmente consome na frente de caixa, consome no restaurante, ok? Este é o consumidor. Já o cliente, ele é um agrupamento de consumidores. Na hora que vai realizar o cadastro dentro do sistema, você cadastra um consumidor vinculado a um cliente. Então, um exemplo que eu citei como convênio com empresas, é como se a empresa fosse o seu cliente e cada funcionário que utiliza do serviço fosse o consumidor. Um outro exemplo é que é muito utilizado também essas rotinas para controle do consumo de funcionários. Quando o funcionário tem algum desconto, ou quando o funcionário tem alguma participação ali e pode consumir do serviço do restaurante, né, na realização de vendas. Então, nesse caso, funcionários seriam um cliente, e cada funcionário que pode consumir e usufruir, né, desse benefício seria como um consumidor. Então, basicamente, a venda de consumidor, ela é utilizada para vendas onde o consumidor final é identificado. Uma outra dúvida comum também, qual que é a diferença de crédito pessoal e débito consumidor? Como o próprio nome diz, o crédito pessoal é quando o consumidor ele adquire um crédito para poder consumir na loja. Já o débito o crédito pessoal. Já o débito consumidor é utilizado para quando o consumidor antes consome para depois realizar o pagamento. Então, ele vai criando um débito ali, popularmente chamado como uma venda fiada, e isso é a diferença. O sistema ele mantém registro de cada uma dessas vendas, você consegue ver o que o consumidor consumiu, qual que é o valor que ele consumiu, qual que é o valor que está pendente de pagamento, e o sistema mostra tudo isso através de relatório. Além disso, também, como mostrado no vídeo, é possível limitar o consumo diário ou mensal do consumidor dentro do sistema, ok? Pessoal, como não temos mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui esse webinar. Quero convidar vocês para estarem presentes na próxima aula, na quinta-feira, e todos vocês que estão inscritos irão receber um replay dessa aula. Sugiro que vocês assistam, pois esse assunto ele tem diversas opções, então para que vocês possam compreender no todo para saber como melhor utilizar na empresa de cada um de vocês, ok? Agradeço a participação, muito obrigada, tenham uma ótima tarde. Oi, Anderson, Nayara, vocês estão por aí? Oi? Vocês estão por aí?